Nos anos 80, a NBA era bem diferente. O jogo tinha muito mais contato físico. As jogadas que hoje são consideradas faltas flagrantes eram apenas lances de rotina dentro de quadra. No vídeo de hoje, vamos contar sobre a estratégia criada para anular Michael Jordan nos playoffs do ano de 1989. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos começando no YouTube e sua inscrição vai nos ajudar muito. Agora, bora pro vídeo. A relação entre os jogadores também era bem diferente. O jogo era recheado de provocações. Os jogadores de times diferentes realmente se detestavam. Eles não saíam em rolezinhos juntos. Eles eram simplesmente focados em destruir o time inimigo. A rivalidade entre times e jogadores era muito presente na NBA nos anos 80. E um dos times mais icônicos desta época era o Detroit Pistons. Os anos 80 realmente foram os anos de contato físico na NBA, mas os Pistons levaram isso a sério demais. O time era composto de caras fortes como Dennis Rodman, o defensor conhecido por lances polêmicos, Rick Mahorn, Bill Laimbeer, o grandão dos Pistons que gostava mais de ser odiado do que adorado. Esses caras eram liderados por nada mais nada menos que Isiah Thomas, o armador de 1,85 que distribuía sorrisos fora de quadra, mas era sangue frio durante os jogos. Ele simplesmente era o líder que o Detroit precisava, sendo sempre decisivo nos momentos mais complicados. Juntos, eles eram conhecidos por ser um time forte e com uma defesa extremamente agressiva. O lema desse time era dominação pela intimidação, e eles certamente alcançavam isso. Mas isso não passou batido não. O time de Detroit foi bastante criticado pelo seu estilo quase sujo de jogar. Mas era muito comum você ligar a televisão para assistir um jogo dos Pistons e acabar vendo um UFC ao vivo na quadra da NBA. Os números falam por si só. O Detroit em pouco tempo se tornou a melhor defesa disparada no campeonato. Mas enquanto isso, o jovem recém-chegado no Chicago Bulls, claro que estamos falando de Michael Jordan. Até anos antes dele sair ganhando tudo, ele já era um superstar na NBA, simplesmente um ícone de sucesso americano. Os times da NBA já o respeitavam muito, mas o Detroit parecia mais incomodado. Eles não deixariam Jordan só sair fazendo o jogo dele. Na season de 87, Jordan mostrou para os Pistons do que é capaz, deixando 61 pontos e uma performance dominante na quadra, liderando o Bulls para a vitória por 125-120. Apenas um ano depois, Jordan reencontra os Pistons em um domingo de Páscoa e simplesmente faz os Pistons passar vergonha em rede nacional, dessa vez marcando 59 pontos. Isso deixou o técnico dos Pistons furioso, que logo após o jogo prometeu que Michael Jordan nunca mais faria isso com os Pistons. Bom, naquela mesma season, o técnico dos Pistons, Chuck Daly, teve sua oportunidade de cumprir sua promessa. Bulls e Detroit se encontraram nas semifinais da sua conferência em 1988. Jordan tinha sido MVP e recebido seu primeiro prêmio de melhor jogador defensivo. Apesar da campanha brilhante de Jordan, simplesmente não teve jogo para o Chicago naquela semifinal. O Detroit levou a série com conforto por 4-1. Mas no ano seguinte, nos playoffs de 1989, os dois times se encontraram nas finais da Conferência Leste. Os Bulls saíram na vantagem, com performances incríveis de Michael Jordan nos dois primeiros jogos. Aí, quando a série voltou para Chicago, parecia que nada podia parar Jordan. E quando teve de ser decisivo, ele fez o que ele faz sempre. Agora, com Chicago ganhando a série de 2-1, Isiah Thomas simplesmente foi para casa pensando o que poderia parar Jordan. Ele e seu companheiro de time, Joey, passaram a noite pensando e esquematizando uma estratégia. E às 2 da manhã, Isiah liga para seu coach com a seguinte mensagem: "Eu sei um jeito de parar Jordan." E nesse momento foram criadas as regras Jordan. Os Pistons foram para o próximo jogo com outro nível de intensidade. E os resultados eram evidentes. As regras Jordan estavam funcionando. A informação de que os Pistons estavam atrás de uma nova estratégia para parar Jordan começou a circular pela mídia. E quando os jogadores eram confrontados com esse assunto, eles diziam não saber sobre o que se tratava. As regras Jordan tinham alguns aspectos essenciais. Uma delas era fazer com que Jordan estivesse sempre sob pressão. Bill Laimbeer chegou a dizer: "Eu não tenho medo de Scott Pippen. Até onde sei, os Bulls são o Jordan e os Jordinhos." Os Pistons deixaram o jogo todo com marcação dupla ou até tripla em cima de Jordan, o que mostrava até certo desrespeito com os outros jogadores do Chicago. Mas se o Jordan não ganhasse dos Pistons, certamente os Bulls também não. Outra regra muito importante da regra Jordan era literalmente cansar Michael. Funcionava de maneira simples.
No ataque dos Pistons, o jogador que Michael estivesse marcando seria o jogador que receberia a bola, para assim cansar Michael Jordan com mais facilidade, gastando mais energia na defesa do que no ataque. E a última regra era punir Jordan. Simplesmente, os Pistons não davam nenhuma cesta fácil para Jordan. Eles estavam com marcação muito fechada e Jordan teria que trabalhar duro para pontuar. Essa era a regra Jordan e foi o que eles executaram, jogo a jogo. E a fórmula funcionou. Os Bulls não ganharam mais nenhum jogo nesta série. Mais tarde no mesmo ano, o Detroit foi campeão em cima dos Lakers por 4-0. Esse time dos Pistons de 88 e 89 é lembrado até hoje pela sua defesa imbatível. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever. Até a próxima!